Amigos, eis a verdade eterna do futebol. O único responsável é o goleiro, ao passo que todos os outros são os irresponsáveis natos e hereditários. Um atacante, um médio e mesmo um zagueiro podem falhar. Podem falhar e falham 20, 30 vezes num único jogo. Só o arqueiro tem que ser infalível. Um lapso do arqueiro pode significar um frango, um gol e, numa palavra, a derrota. É com esse trechinho do grande Nelson Rodrigues que a gente abre esse livro maravilhoso chamado Barbosa, Um Gol Faz 50 Anos. Ele é do jornalista Roberto Mulaert, né? Foi trazido aqui pra gente pela editora RMC. Tem cerca de 220 páginas de texto puro e mais alguns extras ali. E é do ano 2000, né? Que é justamente quando completou 50 anos da derrota do Brasil na Copa de 50, aquele fatídico 16 de julho. E, pra galera que não sabe, o Barbosa, ele foi responsabilizado, assim, né? Foi considerado o grande culpado por aquela derrota. E o Roberto, que foi espectador, né? Foi um dos 200 mil que estavam presentes no Maracanã, resolveu pegar essa história, né, de quando ele tinha 15 anos e analisar a fundo, entrevistando o Barbosa, né? Ele pegou ali cerca de 20 horas de áudio do Barbosa falando a respeito daquele dia, da época que estava se passando um pouco de sua vida e compilou aqui nesse livro. Então, ele não se trata de uma biografia do Barbosa no sentido de ser sobre o atleta e ter a carreira como pano de fundo. Ele vai falar sobre aquele gol e indiretamente vai mencionar a realidade do Brasil, do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo. Vai falar sobre como era a vida dos goleiros, né, naquela época não tão glamurosa no futebol, né, muito diferente do que a gente tem hoje. Vai falar sobre o Uruguai, né, essa questão da cultura do país e a relação que a gente tinha com ele e muitas outras coisas incríveis, né. Esse é um daqueles livros que, eu repito, você pode usar o futebol para analisar diversos aspectos da nossa vida, e ele é muito rico em relação a isso. A prosa aqui do Roberto é maravilhosa. Eu digo que esse livro tem um defeito apenas, que ele só tem 220 páginas, porque eu poderia ler o cara do dia todo. É impressionante. Então, sem mais delongas, nós vamos analisar essa obra maravilhosa. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que, tal como a biografia do Klopp, né, esse é um livro que ele não vai se organizar de uma forma linear. A gente, obviamente, começa pelo lance fatídico do gol do Didier, mas então você vai puxar, por exemplo, para o Barbosa no Vasco. E aí você vai falar sobre o Barbosa vai falar sobre a análise do que era o goleiro naquela época e os goleiros que a gente teve posteriormente, né? E depois vai pular para os uruguaios antes do jogo, depois do jogo. E depois pula para o Roberto falando da infância dele, né? Das férias que ele passou querendo ver o Brasil ser campeão, um garotinho uruguaio que também vai servir como pano de fundo, enfim. Esse é um grande livro de história, eu diria, né? Porque ele vai falar muito do que estava acontecendo naquela época. E aí, para a gente entender esse começo, só vou dar um contexto aqui. A gente tem que entender que nos anos 50, o mundo vinha de uma guerra, né? Que foi, assim, muito traumática, né? Em relação a muitos aspectos da nossa vida, o mundo realmente estava bem triste. E aí você tem a realização da 4ª Copa do Mundo de Futebol, né? Para ser sede, o Brasil ele acabou competindo com a Argentina, né, e também com a Alemanha. Só que naquela época a Alemanha era muito mal vista, né, pelo restante dos países. A Alemanha demorou muito tempo para ficar com a imagem novamente prestigiada, né, como disseram na Copa de 2006, né, que a Alemanha finalmente está sendo vista de forma plena pelos seus companheiros assim no mundo. E agora tem a alma lavada, por dizer assim. Só que naquela época não era o caso. Fazer uma Copa na Alemanha era impensável. Então você tem ali a Argentina e o Brasil competindo para ser sede e o Brasil ganha, né? E o projeto, o carro-chefe daquela candidatura era a construção do Maracanã. O estádio, o jornalista Mário Filho, que foi quem teve à frente do lobby, né? Quem tomou à frente desse projeto do Maracanã e que o incentivou, né? A gente teve recentemente a discussão sobre mudar o nome do Maracanã para Rei Pelé, e eu acho importante as pessoas saberem quem foi Mário Filho e por que a figura dele é tão emblemática para o Rio de Janeiro e para o futebol de uma forma geral, e por que não seria assim de bom tom mudar o nome do estádio, né? Não que Pelé não seja, é o rei, né? Mas tem algumas coisas que a gente tinha que preservar, eu acredito nisso. E aí você tem aquele estádio monumental sendo construído para a Copa, que era uma forma que o governo brasileiro estava tentando de apresentar o Brasil como uma nação organizada, uma nação forte, né? A gente tem ideais ali que não são muito comuns hoje em dia, né? Você tinha
muito essa questão de querer que o brasileiro fosse uma raça, né? Como eu vou dizer, uma boa raça, e eles queriam mostrar isso para o mundo através da organização do Mundial. Você tem ali a Europa como o centro do mundo, né? E aí o Brasil queria mostrar que poderia também ser um lugar onde coisas grandes aconteciam. E a seleção brasileira, ela era uma peça fundamental nesse esquema. A gente discute muito sobre, você mistura futebol com política, mas a verdade é que não tem como tirar o futebol do lugar onde ele está inserido, né? O futebol, embora por vezes a gente se queixe de que ele parece que vive numa bolha, ele vai refletir muito do que a gente pensa como nação, como sociedade, e na Copa não foi diferente. A seleção era usada assim como propaganda, né? Como uma forma de mostrar a prosperidade do Brasil para o mundo. Então, a vitória da seleção, ela era dada como certa. Embora o Brasil ainda não tivesse títulos mundiais, né? O Uruguai sim, aquela campanha do Brasil na Copa, ela foi melhor do que a campanha uruguaia, né? O futebol apresentado também. O Brasil vinha de goleadas nos seus jogos e o Uruguai estava com um futebol um pouco pragmático, né? Então, a partida final, todos os torcedores, todos os jornalistas, até os torcedores uruguaios aqui, né? A gente vai ver como é que era o clima ali aos olhos de um garoto, né? Davam como certo. Uns poucos que acreditavam que realmente a Celeste poderia fazer frente ao Brasil. E em relação à Celeste, é um fato muito importante, né? A gente está falando aqui da 4ª Copa do Mundo de futebol. O Uruguai não tinha participado de todas elas, mas até então a que participou foi campeão do mundo. E ele também foi campeão sul-americano. Então você tem ali uma configuração de futebol que é diferente da que a gente tem hoje, né? Então o Uruguai era uma potência, né? Ele vinha de títulos recentes e o Brasil ainda não tinha conquistado a sua Copa, embora a seleção apresentasse um futebol melhor do que o Uruguai. Então você vê uma camisa extremamente pesada, mas que não está vivendo seus melhores dias, contra um Brasil que vem embalado, né? E aí você tem o desenrolar daquele jogo. No primeiro capítulo, por exemplo, a gente tem a análise crua ali do Barbosa sobre o que estava acontecendo. E é muito interessante a gente observar que ele vai comentar, né? Só quem foi testemunha, que pode dizer o que estava acontecendo ali, foram os 200 mil que compareceram no Maracanã. Porque a gente não tinha televisão naquela época, então você tinha o rádio transmitindo o jogo, né? Além das pessoas que estavam no estádio, você tinha ali o cinema também, só que com um pequeno delay, né? Então, mesmo os que estavam inseridos ali não tiveram uma noção real do que aconteceu de fato. E aí o Barbosa, no primeiro capítulo, que intitulado 7 Passos, vai fazer uma análise do que aconteceu. O Brasil, né, até então estava empatando com o Uruguai, e esse resultado era suficiente para a seleção sair vitoriosa do Mundial. A gente tem que entender que a disputa da Copa do Mundo era um pouco diferente ali, né, nos tempos antigos. Então, o Brasil teria um empate ali, uma solução para o jogo. Só que então você tem o gol. O Barbosa, ele vai contar pra gente que ele se posicionou no meio do gol, né, quando o Didier está com a posse da bola, porque achou que ele fosse esperar o desenrolar da jogada, né, de repente esperar mais companheiros ali para abrir umas opções. E que o chute que ele dá é totalmente inesperado, né, tanto é que a bola, ela sai mascada, né, o Barbosa até chega a ter a impressão de que ele bota a bola para o escanteio. E acaba que tudo que ele escuta é aquele silêncio sepulcral. Para você ter uma noção, o primeiro gol do Uruguai, ele tinha sido uma pancada, né? Então, ele vai falar que diferente disso, o segundo, ele vai ser um gol que meio que está chorando, né? Como a gente fala, saiu chorado, que nem chegou a estufar a rede. E que muita gente não tinha noção do que estava acontecendo. As pessoas perguntavam, né? Poxa, mas foi gol? Você viu o gol? E aí você tem o Brasil com aquela realidade de que realmente ele tinha levado um gol. E aquilo desestabilizou demais o Brasil, né? Porque era dado como certo que a seleção iria ganhar e iria ganhar de goleada, né? Então, o Uruguai conseguiu segurar o Brasil durante 45 minutos e meio que abalou o psicológico, porque mostrou que o Brasil não era um bicho papão, né? E aí, quando toma o gol que já era esperado, o time do Uruguai, ele tem uma postura né, assim, de maior liderança, né? O seu capitão, né, o Obdúlio, ele conduz ali melhor os jogadores do que o capitão da seleção brasileira, e eles continuam ali acreditando no resultado. E quando você tem o desenrolar daquele gol, o Brasil, o Barbosa deixa claro, dali em diante, né, foi aos 34 do segundo tempo, só deu Brasil.
O Brasil teve inúmeras oportunidades de empatar o jogo, de virar o jogo, e o Brasil não conseguiu. Então o Brasil perdeu a Copa do Mundo. E a partir dali, o livro ele vai, como é que eu vou dizer, ele vai abrindo assim o seu leque. Vai mostrando certos acontecimentos que talvez influenciaram ali, a gente nunca vai saber o que teria acontecido diferente, né? E aí você tem uma noção realmente do de que tudo meio que trabalhou para culminar com aquele momento. E é um livro também muito interessante porque ele vai falar muito sobre história do futebol, gente, e isso é muito precioso, sabe? A gente vai ficar sabendo, por exemplo, que a bola branca, ela só era usada em jogos à noite, né? Que imperava ela era a bola marrom, que o Brasil, né, não usou sua camisa canarinha, né, a grande camisa canarinha, pé quente, usou camisas brancas, né? Naquele tempo só a Suécia usava a camisa amarela, e aí a adoção da camisa amarela foi meio que um jeito de, a gente tem que fazer uma marca vibrante, uma cor que eles reconheçam, né, e que seja temida dali por diante. Você ter também a questão da numeração, né, nas camisas dos jogadores, que não era obrigatória, a vestimenta dos juízes, por exemplo, e outros aspectos legais, assim, que a gente conhece da história do futebol. O Barbosa, assim, ele não fica só na análise do jogo, ele vai falar muito sobre como era a configuração do futebol ali naquela época, né? Ele foi multicampeão no Vasco da Gama e ele vai falar também que você tinha uma tradição muito bacana de bons goleiros, vai falar sobre a rivalidade com a Argentina, porque Boca e River, né, eram a seleção argentina e que protagonizaram muitos jogos bons ali dentro do Brasil, e falar sobre detalhes interessantes como a preparação dos atletas, né? Hoje em dia pareceria uma coisa abominável, mas a verdade é que você não tinha preparação para goleiros. Então, durante muito tempo, o Barbosa e os seus companheiros de profissão tinham que chutar a bola na parede e pegar os próprios chutes, né, para poder treinar ali. Então você vê um goleiro que meio que foi sendo moldado e construído ao longo da evolução do próprio esporte, e isso é maravilhoso. Você vai notar também que o Barbosa ele tem diversas fraturas, né, nos dedos, né, porque ele jogava sem luvas, né, você não tinha a obrigação do uso de luvas. Alguns começaram ali, mas na verdade os grandes jogavam sem as luvas. A estatura do Barbosa, né, ele tinha 1,76 m, hoje em dia impensável para um goleiro, e ele conseguiu protagonizar lances muito bons, era um goleiro muito seguro, que tinha visão de jogo. Inclusive, quando ele chega, né, ao Vasco da Gama, por um valor, se não me engano, de 50 réis para a época, né, as pessoas ficaram, poxa, mas vai pagar tão caro? E o Barbosa, né, ele era um jogador que tinha uma visão assim, de jogo privilegiada, era realmente um cara que se destacava. Então, ele explica que achou que o gol fosse desenrolar do mesmo jeito que o primeiro, então ele permanece ali no meio, e aí o Didi acaba chutando assim mascado e ele não chega a tempo por conta desse milésimo de segundo. E então você tem aquela culpa, toda aquela questão ali, aquela comoção. E é interessante que antes dos 7 passos, né, que o Didi dá para fazer o gol, ele vai perguntar, né, poxa, cadê o Juvenal, que era o zagueiro? Cadê o Bigode, o lateral esquerdo da seleção, né? Eles já estavam vendidos no lance, né? Eu até acho engraçado que as pessoas culpam muito os goleiros e tal, né? Mas eu sempre defendia, cara, alguém perdeu a bola. Onde é que estavam ali os defensores? A gente não pode culpar somente o goleiro em determinados lances, tem que ser mais criterioso. E ele vai mencionando isso. Inclusive, o Barbosa vai dizer que os companheiros eles não o culparam pelo que aconteceu. O Juvenal foi o único que o culpou abertamente, né, em relação a isso. Você teve ali depois certa resistência de algumas pessoas, não foi tanto quanto eu imaginei contra goleiros negros, né? E aí ele vai até fazer uma discussão bem bacana, ele falando muito sobre o nosso Dida, né? Sobre como ele é um grande goleiro, mas aí ele vai criticar o Dida falando que ele não sabe sair do gol, né? A bola aérea para ele ainda é um problema, né? E dizendo que goleiro brasileiro não sabe sair do gol, europeu sim. Por quê? Porque o jogo lá na Europa é aéreo, acontece o tempo todo. Os caras parecem que nascem sabendo, e você lê isso, né? Uma declaração de um cara tão grande quanto o Barbosa é muito interessante, né? Você realmente volta no tempo. Então você tem aquela derrota inesperada, e aí você também corta para os jogadores uruguaios, né? Como eles estavam encarando aquilo tudo, né? O Uruguai aqui é mostrado como um adversário extremamente respeitoso, né? O Uruguai em nenhum momento ele subestimou a seleção brasileira, né? Mesmo já sendo campeão do mundo. E você vê que os jogadores ficaram incomodados com a postura da imprensa brasileira e do cerimonial todo, né? Para vocês terem uma noção, o Jules Rimet, que era o presidente da FIFA à época, né? E o nome dado à taça, ele teria dito algo como: tá aqui a Copa que vocês ganharam depois do jogo.
não teve nem palanque, né? Porque estava tudo montado para a seleção brasileira ser campeã. Os jornais da época, o capitão Obdúlio vai falar que ele estava dando uma volta ali na orla da praia pela manhã do jogo, e aí ele vê um jornal já preparando a manchete, né? Brasil campeão do mundo. E aí ele comprou todos os jornais ali daquela banca de algumas e mandou forrar o chão do banheiro com eles, para que os jogadores urinassem ali, né? Porque ele achava um absurdo aquela postura. O Barbosa também vai falar que teve um pouco de tumulto ali na concentração da seleção ali mais para aquele final, né? Se você aí que lembra daquele carnaval que era em Vegas, na Suíça, na época da Copa de 2006, você vai ficar um pouco familiarizado com isso. Tanto é que eles saíram da concentração do Joá e foram para São Januário, né? Você tinha ali muitos jogadores do Vasco, né? O próprio Barbosa, e outros jogadores ali de clubes cariocas que estavam acostumados com o ambiente. E aí você tinha a imprensa, você tinha famílias e diversas outras pessoas ali que estavam atrapalhando um pouco, né? Toda hora uma autoridade vinha fazer um discurso. Então você não tinha realmente um clima ali de concentração. Há que se diga, né? Poxa, mas teve tudo isso antes e eles ganharam jogos, né? Mas a final é a final e é um jogo especial por si só. O Barbosa comenta também que eles não conseguiram almoçar direito no dia da final, né, por conta de toda aquela confusão, tinham que parar toda hora para falar com alguém, para ouvir um discurso, e que foram pro Maracanã de barriga meio vazia, né. Tanto é que eles comeram um sanduíche lá e tiveram que ficar umas 3 horas ali no vestiário, né. O vestiário, obviamente, não era aquela coisa que a gente tem hoje, né, que é um parque de diversões, é maravilhoso, tem a área da massagem, tem hidromassagem, eles não tinham nada disso, era realmente um bunker de concreto, como ele fala, quente pra caramba, e ficaram ali 3 horas escutando ali a torcida. É interessante a gente notar que o Maracanã ele foi inaugurado, mas ele não estava pleno, né? Não estava totalmente completo. Ele foi sendo finalizado depois, né? E aí você tem aquele lugar assim super desconfortável para você esperar até o início do jogo. E aí você tem essa questão, né? O Barbosa pontua muito, né? Talvez o que tivesse sido diferente, talvez poderia mudar algumas coisas. E o Roberto comenta também algumas coisas em relação à sociedade daquela época, né? Você tinha uma sociedade muito conservadora. E aqui, quando eu falo conservador, sem nenhum tipo de preconceito, era só para realmente ilustrar, né? As práticas todas eram muito tradicionais. Então, ele meio que menciona que faltou um pouco de ousadia para a seleção, talvez. A gente vai ter um capítulo, por exemplo, em que ele compara as seleções posteriores, né? A de 58, a grande campeã na Suécia, com aquela de 50. E a verdade é que não tinha a menor comparação, porque depois o Brasil teve simplesmente máquinas, né? Só para você ter uma noção, uma participação ilustre, né? Um dos reservas daquela seleção de 50 era Nilton Santos, que jogou pouco, né? Nem jogou Nilton Santos. E aí você vai ter umas gerações futuras assim muito mais prósperas, né? E que é até uma covardia a gente comparar com aquela de 50, que acabou culminando em relação a isso. Então você vai ter o Barbosa relatando que no dia do jogo, né, o Flávio Costa, técnico, até comentou que os jogadores não tinham que dar pontapé. E aí você tem uma versão parecida com a seleção uruguaia, mas o Obdúlio, que era o capitão, ele chegou e falou: não, a gente vai dar pontapé, a gente vai fazer o que é necessário, esquece o que o treinador falou, a gente vai ter uma postura, né? Você não tinha ali dentro do campo uma liderança tão forte quanto a do Uruguai, né? Então ele vai atribuir essas pequenas questões ali como fundamentais para aquele desenrolar. Né? Essa coisa do Uruguai ter conseguido segurar o Brasil e depois o Brasil fazer um gol, mas o Uruguai continuar ali no jogo, ele vai atribuir muito a postura do Obdúlio, né? Então você vê aí algo que poderia ter mudado, que poderia ter sido diferente, né? O Uruguai também passou sufoco no final do jogo, mas acabou se sagrando campeão do mundo. Então, galera, o Barbosa, depois daquele jogo, ele realmente foi considerado culpado, mas você não vai ter uma situação tão extrema quanto a gente pensa, né? Hoje em dia a gente imagina que o Barbosa até apanhou na rua, que ele foi xingado, mas a verdade é que era uma coisa assim muito por debaixo dos panos, né? Para ter uma noção, pouco tempo depois daquilo, ele saiu com a esposa para comprar algumas coisas ali, foi ao cinema, e as pessoas olhavam assim, comentavam, mas ele não era afrontado, né? Só uma vez ou outra, né, um amigo convida para passar alguns dias no seu sítio, e no trem ele escuta, né, um brasileiro comentando aquele jogo e falando que ia dar uma coça no Barbosa, ele levanta e vai questionar o cara, e o cara rapidamente sai do trem, né? Mas esse foi um caso muito pontual. O Roberto vai ressaltar que foi um sentimento de muita decepção, até a postura dos torcedores, né?
Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia você teria um quebra-quebra incomensurável. Naquele dia a sensação foi de mágoa, né? Tanto é que grande parte do público aplaudiu a seleção uruguaia, né? Os próprios uruguaios reconheceram, né? E ficaram tristes por ver uma nação sede da Copa passar por aquele momento tão difícil, né? A gente tem até relato de jogadores uruguaios saindo para tomar uma zia com brasileiros, né? Comentando aquela Copa e não sendo hostilizados, sabe? Mas sendo celebrados ali como campeões do mundo. E você também tem, por exemplo, o Barbosa e alguns jogadores da seleção se encontrando com os uruguaios campeões ali, né, no aniversário da conquista, para bater um papo, né, manter uma amizade. E aí ele vai ressaltar também que essa questão da decepção também refletiu nessa campanha do Brasil para se mostrar como uma nação forte, né? A gente fala muito do complexo de vira-lata que o brasileiro tem, que era o que o Brasil estava tentando perder naquela Copa e que acabou não acontecendo, né? Então aquilo deixou uma marca muito grande, né? E continuou com aquela velha história, brasileiro não sabe organizar nada, sul-americano é assim mesmo, né? Mais do que futebol, aquilo representou uma perda ali para a nação, assim, né? Para ter sua importância reconhecida através do esporte, né? Você vai ter até uma exceção ali em relação a essa paz, né? Porque você vai ter ali a fronteira do Uruguai com o Brasil, e aí você tem um momento bem delicado onde uruguaios eles acabam hostilizando brasileiros, e aí você tem uma briga, mas aquilo foi bem pontual, né? O brasileiro estava muito decepcionado. E aí o Barbosa vai relatando que assim, diferente do que a gente pode imaginar, ele não foi excluído da seleção. Ele acabou sofrendo com lesões e não foi para a Copa de 54, né? E depois disso ele continuou jogando pelo Vasco em alto nível, é bom que se diga, e vai encerrar a sua carreira jogando pelo Campo Grande, né? Depois dele uma contusão, estava ali por volta dos seus 42 anos, né? Ainda um grande goleiro, mas o corpo ele acabou cedendo, né? A gente sabe que o jogo de futebol é muito desgastante, e antigamente, então, quando você não tinha ciência do esporte tão avançada, o Barbosa acabou encerrando ali a sua carreira, né? Então, galera, eu vou terminar minha análise aqui. Garanto a você que tem muito mais coisa para ser analisada aqui nesse livro. É uma obra belíssima, acho que não tem outra explicação. É belo demais, sabe? Você vê como é que estava o contexto. E eu acho que é muito importante a gente celebrar a história da nossa seleção, para além das conquistas, sabe? A construção do Brasil, quando o Brasil estava tentando, né, se consolidar como uma grande potência do futebol, e a história a gente sabe como é que seguiu, né? 5 Copas do Mundo. E uma parte aqui que eu tenho que ressaltar, gente, é engraçado, não tem como dizer. O Barbosa dá uma declaração dizendo que o que ele viu ali no Maracanã, aquela multidão perplexa e ferida pelo resultado do jogo, talvez não fosse se repetir em 50 nem em 100 anos. Você, jovem ou velho também, que estava em 2014, sabe que Barbosa estava redondamente enganado. O que nós vimos aqui no Mineirão foi uma catástrofe sem precedentes. Inclusive, eu acho, se não me engano, o André Rizek, né, do Redação Sport TV, vai comentar, né, Barbosa finalmente pode descansar em paz. Não me lembro se foi o André Rizek ou se ele isso no Jornal Lance, porque tem muito tempo, né, que ele vai falar, Barbosa pode descansar em paz, porque ninguém vai conseguir esquecer daquele 7-1, né, e a gente fica pensando, se Neymar não joga, se joga, mas foi uma catástrofe, né, então Barbosa foi vingado. E também é importante a gente ver esse livro como um documento histórico do futebol, né, praticado no Brasil. Por exemplo, o Barbosa foi multicampeão do Vasco da Gama, na época em que estaduais, torneio Rio-São Paulo, eram assim, disputas de altíssimo nível, né? Torneio Rio-São Paulo era uma conquista grande, o estadual também. Hoje em dia a gente tem mais o destaque para os títulos internacionais, obviamente, né? Mas assim, você vê aquele nível de futebol praticado e o Barbosa comentando, né, de outros jogadores, o que ocorreu depois no Brasil, é realmente maravilhoso. Então, leitura recomendadíssima. Esse vídeo ficou textão, mas eu acho que o Barbosa merece todas as homenagens. Queria recomendar para vocês a reportagem, né, que foi feita do centenário do Barbosa pelo Globo Esporte, né, falando sobre a trajetória dele no Vasco da Gama, sem clubismo, é muito importante esse material. Então, eu recomendo muito para você. O livro, ele tem algumas fotos aqui no finalzinho, né, daquele jogo e do Barbosa com a esposa, né, bem bacana. Achei bem legal. Aqui para vocês.
Ó, a leitura é super acessível, é realmente jornalismo da melhor qualidade. Vou procurar outras obras do Roberto para ler. Então, é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.